A realidade dos ataques espirituais é um tema que, embora muitas vezes negligenciado, é de extrema importância para a vida cristã. Vivemos em um mundo onde as batalhas não se limitam ao plano físico. Há uma guerra espiritual constante que busca minar nossa fé, nossa paz e nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos alerta sobre essa realidade, destacando que o inimigo, como um leão rugidor, anda ao redor, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. No entanto, também somos lembrados de que Deus nos deu armas poderosas para resistir a esses ataques e permanecer firmes em sua vontade. Neste estudo, exploraremos os sinais claros que indicam um ataque espiritual e como podemos nos proteger contra eles. Desde perturbações mentais e emocionais até bloqueios espirituais e enfermidades inexplicáveis, cada aspecto será analisado à luz da palavra de Deus. A intenção é não apenas identificar esses sinais, mas também oferecer ferramentas práticas para resistir ao inimigo e caminhar em vitória. Um dos sinais mais comuns de um ataque espiritual é a perturbação mental e emocional. Muitas vezes, sentimentos de ansiedade, depressão, medo excessivo e confusão mental podem ser mais do que simples reações às circunstâncias da vida. Podem ser indicativos de uma batalha espiritual em curso. A Bíblia nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Quando esses sentimentos negativos se tornam persistentes e opressores, é importante considerar a possibilidade de uma influência espiritual maligna. A ansiedade, por exemplo, pode nos paralisar, impedindo-nos de confiar em Deus e em seus planos. Já a depressão pode nos fazer sentir isolados e sem esperança, como se não houvesse saída para nossos problemas. O medo excessivo, por sua vez, pode nos levar a questionar a proteção e o cuidado de Deus, enquanto a confusão mental pode nos afastar da clareza e da sabedoria que Ele deseja nos dar. É crucial entender que o inimigo usa essas emoções como armas para nos distanciar de Deus. Ele sabe que, se conseguir nos manter em um estado de desespero e dúvida, será mais difícil para nós ouvirmos a voz de Deus e confiarmos em sua palavra. No entanto, a Bíblia nos oferece um antídoto poderoso para essas batalhas: a paz que vem de Cristo. Em Filipenses 4:6-7, somos encorajados a levar nossas preocupações a Deus em oração, e a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A oração e a meditação na palavra de Deus são ferramentas essenciais para combater essas perturbações. Quando nos voltamos para Deus em oração, estamos declarando nossa dependência dele e reconhecendo que ele é maior do que qualquer ataque espiritual. Além disso, a leitura da Bíblia nos traz clareza e fortalece nossa fé, lembrando-nos das promessas de Deus e de seu amor incondicional por nós. Outro aspecto importante é a comunidade cristã. Muitas vezes, o inimigo tenta nos isolar, fazendo-nos acreditar que estamos sozinhos em nossas lutas. No entanto, compartilhar nossas batalhas com irmãos em Cristo pode trazer apoio, encorajamento e oração intercessora, que são fundamentais para superar esses desafios. Em resumo, a perturbação mental e emocional pode ser um sinal de ataque espiritual, mas não estamos desamparados. Com as armas que Deus nos deu, podemos resistir ao inimigo e encontrar paz e clareza em meio às batalhas. Outro sinal evidente de um ataque espiritual é a sensação de bloqueio ou estagnação em áreas importantes da vida, como finanças, relacionamentos e crescimento espiritual. Esses bloqueios podem se manifestar como dificuldades persistentes para progredir, mesmo quando estamos fazendo tudo o que parece certo. A Bíblia nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Quando nos sentimos presos, sem avançar em nossas metas ou sonhos, é possível que o inimigo esteja agindo para impedir nosso progresso. Ele pode usar estratégias sutis, como desânimo, dúvidas ou até mesmo circunstâncias externas, para nos fazer desistir ou perder a esperança. No entanto, é importante lembrar que, em Cristo, temos autoridade para resistir a essas forças e romper com qualquer bloqueio espiritual. Martinho Lutero, em seus escritos, destacou a importância da fé como uma ferramenta poderosa para superar os obstáculos espirituais. Ele afirmou que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma confiança ativa e ousada na graça de Deus, que nos capacita a enfrentar as batalhas espirituais. Lutero também enfatizou que a oração e a meditação na palavra de Deus são essenciais para manter nossa fé fortalecida e nossa mente focada na vitória que Cristo já conquistou por nós. Um exemplo prático de bloqueio espiritual pode ser visto na área financeira. Muitas vezes,
mesmo com trabalho árduo e planejamento, parece que as finanças não fluem como deveriam. Dívidas se acumulam, oportunidades são perdidas e a sensação de estagnação prevalece. Nesses momentos, é crucial buscar discernimento espiritual para identificar se há alguma influência maligna atuando e, em seguida, tomar uma posição de fé e autoridade em Cristo para romper esses bloqueios. Nos relacionamentos, os ataques espirituais podem se manifestar como conflitos frequentes, mal-entendidos ou até mesmo o afastamento de pessoas queridas. O inimigo sabe que relacionamentos saudáveis são fundamentais para nosso bem-estar e crescimento espiritual, e ele fará de tudo para criar divisões. No entanto, a Bíblia nos ensina a buscar a paz e a reconciliação, lembrando que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. No crescimento espiritual, a estagnação pode ser um sinal de que o inimigo está tentando nos distrair ou nos desanimar. Podemos sentir falta de motivação para orar, ler a Bíblia ou participar da comunhão com outros cristãos. Nesses momentos, é essencial renovar nosso compromisso com Deus, buscando sua presença e permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos revigore. Em resumo, os bloqueios espirituais e a estagnação são sinais claros de ataques do inimigo, mas não estamos sozinhos nessa batalha. Com fé, oração e autoridade que temos em Cristo, podemos romper essas barreiras e seguir em frente, confiantes de que Deus está conosco em cada passo do caminho. Os sonhos e as visões são fenômenos que, desde os tempos bíblicos, têm sido usados por Deus para se comunicar com seus servos. No entanto, também podem ser uma ferramenta usada pelo inimigo para causar medo, confusão e perturbação. Sonhos perturbadores e visões negativas podem ser sinais de um ataque espiritual, especialmente quando trazem sentimentos de opressão, desespero ou pânico. A Bíblia menciona que, nos últimos dias, Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Joel 2:28. No entanto, é essencial discernir a origem dessas experiências, pois nem todo sonho ou visão vem de Deus. Sonhos perturbadores podem incluir cenas de violência, perseguição, fracasso ou morte, muitas vezes deixando a pessoa acordada com uma sensação de angústia ou medo. Esses sonhos podem ser usados pelo inimigo para plantar sementes de dúvida, insegurança ou até mesmo para tentar prever um futuro sombrio. É importante lembrar que o inimigo é o pai da mentira, João 8:44, e que suas estratégias incluem distorcer a verdade para nos afastar da confiança em Deus. Visões negativas, por outro lado, podem ocorrer mesmo quando estamos acordados, trazendo imagens ou pensamentos intrusivos que geram medo ou ansiedade. Essas visões podem ser particularmente desafiadoras, pois parecem reais e podem afetar profundamente nosso estado emocional e espiritual. No entanto, a Bíblia nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5, rejeitando qualquer influência que não esteja alinhada com a verdade de Deus. Para discernir entre sonhos espirituais e ataques malignos, é fundamental buscar a orientação do Espírito Santo e examinar o conteúdo dos sonhos e visões à luz da Palavra de Deus. Um sonho ou visão que vem de Deus trará paz, clareza e uma mensagem alinhada com os princípios bíblicos. Por outro lado, aqueles que trazem medo, confusão ou desespero devem ser rejeitados e combatidos com oração e declarações de fé. Uma prática poderosa para se proteger contra sonhos perturbadores e visões negativas é orar antes de dormir, pedindo a Deus que guarde nossa mente e nosso coração. Podemos também declarar versículos bíblicos de proteção, como o Salmo 91, que nos assegura que Deus nos cobrirá com suas asas e nos protegerá de todo o mal. Além disso, manter uma vida de comunhão com Deus, por meio da oração e da leitura da Bíblia, fortalece nossa resistência espiritual e nos ajuda a discernir as estratégias do inimigo. Em resumo, sonhos perturbadores e visões negativas podem ser sinais de ataques espirituais, mas não precisamos temer. Com a orientação do Espírito Santo e as armas espirituais que Deus nos deu, podemos discernir a origem dessas experiências e resistir ao inimigo, mantendo nossa mente e coração guardados em Cristo. As enfermidades físicas são uma realidade que todos enfrentamos em algum momento da vida. No entanto, há casos em que doenças persistentes e inexplicáveis do ponto de vista médico podem ser sinais de um ataque espiritual. A Bíblia relata vários exemplos de pessoas que foram oprimidas por enfermidades causadas por influências espirituais malignas, como a mulher encurvada que Jesus curou em Lucas 13:11. Ela sofria há 18 anos devido a um espírito de enfermidade, mas foi completamente restaurada quando Jesus interveio. Essa passagem nos mostra que nem todas as doenças têm origem física ou emocional.
algumas podem ser resultado de uma batalha espiritual. Quando os médicos não conseguem identificar a causa de uma enfermidade ou quando os tratamentos não produzem os resultados esperados, é importante considerar a possibilidade de um ataque espiritual. Isso não significa descartar a medicina ou os cuidados profissionais, mas sim buscar um equilíbrio entre o tratamento físico e a intervenção espiritual. Martinho Lutero, em seus escritos, abordou a importância de reconhecer a dimensão espiritual das enfermidades. Ele enfatizou que a fé em Cristo não apenas nos traz salvação, mas também nos capacita a enfrentar as batalhas espirituais que afetam nossa saúde e bem-estar. Lutero acreditava que a oração e a confiança na palavra de Deus eram ferramentas essenciais para combater as forças do mal que tentam nos oprimir, inclusive por meio de enfermidades físicas. A oração de libertação e a unção com óleo, como mencionado em Tiago 5, 14 e 15, são práticas bíblicas que podem trazer cura e restauração. Quando buscamos a intervenção divina, estamos reconhecendo que Deus tem poder sobre todas as áreas de nossa vida, incluindo nossa saúde. Além disso, a fé ativa nos ajuda a resistir ao inimigo e a declarar a vitória que Cristo já conquistou por nós. É importante ressaltar que a busca por cura espiritual não deve substituir o cuidado médico adequado. Deus pode agir tanto por meio de milagres quanto através do conhecimento e da habilidade dos profissionais de saúde. Portanto, é essencial buscar ajuda espiritual e médica de forma complementar, confiando que Deus pode usar ambos os caminhos para trazer cura e restauração. Outro aspecto a considerar é o papel da comunidade cristã nesse processo. Muitas vezes, o apoio e a oração intercessora de irmãos na fé podem trazer fortalecimento e encorajamento para aqueles que estão enfrentando enfermidades. A Bíblia nos ensina a carregar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2, e isso inclui orar uns pelos outros em momentos de necessidade. Em resumo, enfermidades físicas sem explicação médica podem ser sinais de ataques espirituais, mas não estamos desamparados. Com a fé em Cristo, a oração e o apoio da comunidade cristã, podemos buscar cura e restauração, confiando que Deus é maior do que qualquer enfermidade ou ataque do inimigo. O isolamento e os conflitos frequentes em relacionamentos são sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas podem indicar a presença de um ataque espiritual. O inimigo sabe que a comunhão com outros cristãos e relacionamentos saudáveis são fundamentais para nosso crescimento espiritual e bem-estar emocional. Por isso, ele tenta nos isolar, criando divisões e alimentando mágoas, ressentimentos e mal-entendidos. A Bíblia nos alerta: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Quando nos sentimos isolados, seja por circunstâncias externas ou por escolhas próprias, estamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. O isolamento pode levar a sentimentos de solidão, desespero e até mesmo dúvidas sobre o amor e a presença de Deus. Além disso, conflitos frequentes em relacionamentos, sejam familiares, amorosos ou de amizade, podem ser usados pelo inimigo para semear discórdia e afastar as pessoas umas das outras. Um exemplo comum é a dificuldade de perdoar. O inimigo sabe que o perdão é uma ferramenta poderosa para restaurar relacionamentos e manter a unidade, então ele tenta nos convencer a guardar rancor e alimentar mágoas. No entanto, a Bíblia nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados por Deus, Colossenses 3:13. Quando escolhemos perdoar, quebramos as cadeias que o inimigo tenta usar para nos prender. Outra estratégia do inimigo é a fofoca e a difamação. Ele pode usar palavras maliciosas para criar desconfiança e destruir relacionamentos. Tiago 3:6 nos alerta sobre o poder destrutivo da língua, comparando-a a um fogo que pode causar grandes estragos. Por isso, é essencial vigiar nossas palavras e buscar a reconciliação sempre que possível. A importância da comunidade cristã nesse contexto não pode ser subestimada. A Bíblia nos encoraja a não abandonar a nossa congregação, mas a nos reunirmos regularmente para nos encorajar mutuamente. Hebreus 10:25. Quando estamos conectados a outros cristãos, temos apoio, oração intercessora e a oportunidade de compartilhar nossas lutas sem medo de julgamento. A comunhão nos fortalece e nos ajuda a resistir aos ataques do inimigo. Além disso, a oração em conjunto é uma ferramenta poderosa para restaurar relacionamentos e quebrar o isolamento. Quando oramos uns pelos outros, estamos declarando que nossa confiança está em Deus e que Ele pode curar feridas e trazer reconciliação. A oração também nos ajuda a manter o foco em Cristo, que é a fonte de todo amor e unidade. Em resumo,
O isolamento e os conflitos relacionais podem ser sinais de ataques espirituais, mas não precisamos enfrentá-los sozinhos. Com a ajuda de Deus, o apoio da comunidade cristã e a prática do perdão e da reconciliação, podemos resistir ao inimigo e fortalecer nossos relacionamentos. Que possamos estar sempre alertas, buscando a unidade e a paz que vem de Cristo. A Bíblia nos ensina que Deus nos deu armas espirituais poderosas, como a oração, a palavra de Deus, a fé e a comunhão com outros cristãos. Efésios 6, 10, 18 nos lembra da importância de vestir a armadura de Deus, que nos protege contra as astutas ciladas do diabo. Quando estamos alertas e equipados com essas armas, podemos enfrentar qualquer batalha espiritual com confiança, sabendo que Deus está conosco. É crucial permanecermos firmes na fé, buscando constantemente a presença de Deus por meio da oração e da meditação em Sua palavra. Além disso, não devemos subestimar o poder da comunidade cristã. Quando nos unimos em oração e apoio mútuo, nos tornamos mais fortes e resistentes aos ataques do inimigo. Se você identificou algum desses sinais em sua vida, não se desespere. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer ataque espiritual e que, em Cristo, você tem autoridade para resistir ao inimigo. Que este estudo tenha sido um alerta e um encorajamento para você se fortalecer espiritualmente e buscar a proteção que só Deus pode oferecer. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja declarar sua vitória em Cristo, escreva nos comentários: em Jesus, eu resisto ao inimigo. Que essa declaração seja um compromisso de buscar proteção e vitória em Cristo, confiando que Ele está ao seu lado em cada batalha. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.